Mabuhay, seja novamente muito bem-vindo. Eu me chamo Flávio Gaviloski e estamos começando mais um episódio do nosso Café Afiado, onde a gente senta aqui juntos para tomar um delicioso café e bater um papo sobre lâminas, facas, canivetes, todo e qualquer tipo de objeto pérfuro-cortante e aplicando isso dentro de um contexto de combate, autodefesa, cultura de segurança, ciência de proteção e o que mais você tiver de curiosidade, né? Até porque esse é um bate-papo bem informal, nada produzido, meramente eu ligo a câmera aqui e a gente toca bronca e eu respondo aí as suas respectivas perguntas. Então vamos lá? Então a nossa pergunta de hoje, cadê a pergunta de hoje? Tá aqui. Flávio, quais são os pilares de defesa com uma faca? Ok, então a gente tem 3 pontos que você precisa levar em consideração na hora de você se proteger com uma faca. A primeira delas é o que a gente chama de cultura de segurança. Perfeito? Vou falar os 3 aqui primeiro e depois eu dou uma visão um pouquinho mais aprofundada de cada um deles. Então, primeiro, cultura de segurança. Segundo, mentalidade de combate. Terceiro, tática e estratégia. Tá? Então, vamos lá, destrinchando cada um deles. O que seria essa questão de cultura de segurança? Então, a cultura de segurança ela trabalha mais na parte preventiva, é mais na antecipação do conflito. É como você vai estar se preparando justamente para evitar qualquer tipo de ação, seja envolvendo a parte técnica, tá? Você treinar faz parte da prevenção, embora ela esteja atrelada à parte de tática e de estratégia, mas ela faz tem um peso muito grande na parte de prevenção, né? Porque todos eles estão, na verdade, de forma correlacionada, né? Imagina um tripé, né? Todos eles sustentam a mesma base. Se você arranca uma das pernas, a chance dele cair é muito maior. Talvez ele se sustente ali por algum tempo, mas eventualmente ele vai acabar cedendo e vai acabar caindo. Então eles se entrelaçam, né, em algum momento, né, porque todos eles vão estar sustentando essa mesma base. Então são conceitos teóricos, técnicos e práticos que você aplica todos os dias com a forma de garantir a sua segurança e a da sua família, tá? Na parte de mentalidade de combate, né, são conceitos, são métodos, né, sistemas que blindam a sua mente para que você consiga agir da forma mais eficiente e relevante em uma situação real, sem que você acabe travando, sem que você acabe dispersando, sem que você acabe entrando em pânico ou até mesmo congelando, né? Até porque existem muitos casos, não é um, não é dois, não é a minoria, são muitos e muitos e muitos casos de pessoas que são realmente treinadas, que treinam ali 2, 3, 4, 5 vezes na semana, que sabe até mais, mas quando elas se deparam frente a uma situação real, elas congelam, elas travam, né? E as pessoas acabam associando essa coisa de é treinar e eu vou conseguir fazer na realidade, eu treino aqui e eu vou conseguir fazer numa situação real. E não é bem assim. Treinar faz parte disso, mas não é só isso, né? Você ficar treinando a parte técnica, ou estratégica, ou até mesmo tática, faz parte desse processo, mas só treinar isso não vai garantir que você realmente vai ter esse desempenho em uma situação real. O que vai garantir é a sua mentalidade de combate. E aí isso sim você constrói com alguns conceitos, às vezes um pouco mais teórico, às vezes um pouco mais prático, principalmente na parte de recons, né, de reflexos condicionado, que estimulam muito essa ideia para que quando você se vê frente a uma situação, quando você se vê frente ali a uma realidade, você tem uma certa familiaridade. O verdadeiro segredo da mentalidade de combate é a familiaridade, é a exposição. Quanto mais familiar aquele cenário, aquele contexto estiver presente para você, menos aquilo vai te impactar de forma negativa. E, dependendo até, de forma positiva também. Então, né, essa é a grande chave. Quanto mais você estiver próximo daquele cotidiano, que nem, por exemplo, usando aqui como referência
prática de tiro, por exemplo, né? Não é só nem entrando no mérito se é melhor, se é pior, ou o que é, enfim, não é questão. Mas você vê lá um cara que ele treina tiro, né? O cara tem a arma, ele treina bastante, ele vai toda semana no stand, enfim. E aí quando ele se vê frente a uma situação real onde ele precisa efetuar aqueles disparos, às vezes ele não consegue ter aquele mesmo desempenho, ele erra os disparos, ele não consegue acessar a arma, ele derruba a arma trava, ele não sabe o que fazer, enfim. Mas quando você vai olhar lá, o treinamento dele era muito bom, mas era um treinamento um pouco mais engessado, naquele sentido onde ele só ia pro stand e atirava para frente. A arma sempre já estava ali, pronto emprego, né? Quando ele precisava ele precisava sanar uma pane, alguma coisa assim, era sempre naquela calma, sempre tranquilo, no tempo dele. Então assim, não era familiar com aquilo que ele estava presenciando, né? Então assim, existe método e existe um caminho para que você consiga sair de um ponto A a um ponto B de forma segura, obviamente, né? Não é simplesmente você tocar o foda-se e falar, vou treinar de qualquer jeito aqui, não, vou sair rolando no chão, dando tiro pra tudo que é lado, porque é assim que vai acontecer na realidade. Cara, não é bem assim, tá? Existe método para que você consiga fazer isso, deixar o mais familiar possível e ainda assim treinar com segurança. Então é isso que é você preparar a sua mente, né? Você se expor o máximo que der a uma realidade, por exemplo, uma situação, tirando dessa parte do tiro e colocando uma situação de corpo a corpo, por exemplo. Tava lá com os alunos, a gente tava treinando a parte de chão e anti-chão, e a gente foi escalando o nível. Como? Primeiro era uma parte que era mais focada ali no chão, né, onde um aplicava uma técnica de solo, o outro tinha que sair, fazer a parte de anti-chão e levantar. E falei, cara, vamos começar aqui, eu montei o tatamezinho para eles não ficarem ali, né, se espojando a todo momento, até porque eles estavam aprendendo a técnica ali ainda, então caso viesse alguém se machucar, alguma coisa assim, né, pelo menos eles estariam ali num ambiente um pouco mais confortável. Fizeram, né, então eu colocava um tatame sobre o outro, ele ficava um pouco mais grosso, e aí conforme eles iam avançando, eu ia arrancando algumas placas de tatame e cada vez ia ficando mais fino. Chegou um momento onde eles estavam treinando no mármore, né, num chão realmente duro, lisinho, bonitinho, plano, mas já era mais duro, já começava a impactar de uma forma diferente. Eles estavam vendo que algumas coisas que eram permissíveis no tatame já não se tornavam tão permissíveis no mármore. Fizeram, depois que foi para fora, a gente foi lá pro cimento batido, né? Tava calor, era próximo ali do meio-dia, naquele momento já era umas 11h30 mais ou menos, então o cimento já começou a dar uma esquentadinha. Eles já viram que algumas coisas que eram permissíveis no mármore, que tava ali geladinho, fresquinho, lisinho, no cimento, já era um pouco diferente. E na nossa última etapa da aula, até porque já estava acabando mesmo, a gente foi lá para fora, tinha uma rua sem saída atrás lá do CT, e aí eu fiz o pessoal treinar, né, no asfalto quente, né, granulado, áspero, com terra, com areia, com pedra, com buraco, com meio fio, e aí eles viram que muitas coisas, não eram algumas, muitas coisas que eram permissíveis anteriormente, eles já não conseguiam ou não podiam fazer no asfalto, porque se ralava, se raspava, incomodava, o asfalto estava quente também, já era quase meio-dia, então assim, uma coisa que eles podiam fazer lá no tatame, que eles usavam lá o cotovelo para apoiar, usava a cabeça, joelho, cara, você levava essa situação ali pro asfalto, o cara fala, porra, não dá, tipo, incomoda, dói, machuca. E mesmo eles fazendo isso num ambiente controlado, querendo ou não, saiu ali uns esfoladinhos, raladinhos, né? Acontece, faz parte, né? É uma modalidade de combate. Eventualmente acontece. E aí eles começaram a entender. Eu levei isso para um ambiente mais familiar. Não adianta nada o cara só treinar no ambiente controlado, a técnica é no chão, beleza, mas assim, aonde ele vai estar utilizando não é no tatame, vai ser na porra do asfalto, quiçá no asfalto quente ainda, né? Então você pega aí, por exemplo, um cara que faz jiu-jitsu, né? Ou judô, ou quiçá qualquer outra modalidade. Por que o cara do jiu-jitsu treina lá no tatame? Porque o objetivo dele, que seria a questão ali do torneio, do campeonato, enfim, da luta que ele vai fazer, vai acontecer onde? No tatame. Então é por isso que ele treina no tatame, porque é familiar para ele. Porque a luta, né, a competição vai acontecer no tatame também. Se fosse acontecer, sei lá, num círculo de areia, você acha que ele ia ficar treinando no tatame? Eventualmente, talvez sim, mas ele ia migrar para o círculo de areia.
né? Por que você acha que o cara que faz boxe, ele treina no ringue? Porque ele vai lutar no ringue, né? Esse é o objetivo, tá? Então é familiar para ele, essa é a ideia. E esse é um erro que normalmente quando o pessoal que trabalha essa questão de autodefesa, né, combate com facas, defesa pessoal de uma forma mais geral, esse é um erro que muitos cometem. Eles trazem um aluno para um ambiente, não que seja ruim ser controlado, mas nada familiar, não tem essa graduação, essa exposição, ele sempre está naquele ambiente. Porra, já viu o cara que ele passou... um cara veio treinar comigo e ele treinava uma outra modalidade de defesa pessoal lá, e ele estava treinando uns 2, 3 anos mais ou menos, e o cara treinava de calça e camiseta, ok, tudo bem, é familiar no quesito de vestimentas do dia a dia, mas ele treinava descalço em cima do tatame. E ele ficou uns 2, 3 anos fazendo isso, e ele nunca tinha feito um combate nesse período. Né? Ele ali era mais ou menos iniciante ali, acho que ele ia para a segunda ou terceira graduação dele, sei lá, não lembro exatamente qual graduação que ele estava. E cara, na primeira aula que ele foi fazer comigo, já enfiei ele num combate. Ele até regalou o olho assim, falou, não, mas já? Né? Mesmo na primeira aula? Eu falei, já, pô, né? Vamos aí, né? Mete o louco aí, se desenrola, pô. Né? Se tivesse que, né, reagir hoje, como é que você ia fazer? Não, pera aí, é que eu nunca treinei a parte de combate ainda, então eu não cheguei nesse nível. Falei, cara, desenrola. Né? Você vai tomar porrada, não vai? Não estamos preocupados com isso agora. O objetivo é tentar extrair aquilo que a gente viu no treinamento. Foi, desenrolou mais ou menos, né? Tomou bastante porrada, mas, né, pelo menos não ficou parado. E aí depois, quando eles estavam indo embora, isso ele não falou pra mim, ele falou pra um outro aluno, depois esse outro aluno falou pra mim, fofoqueiro, né? Falou que ele, pô, que legal, já tô com combate na primeira aula, pô, tô treinando 2 anos lá na outra modalidade, a gente nunca teve essa questão do contato. Pois é, né? E aí? Não, mas isso nem era o discurso, né? É justamente essa questão da exposição que não era feito. Pô, o cara treinava em cima do tatame, descalço, e aí se ele precisasse, sei lá, reagir numa possível situação, ele não estaria descalço, ele não estaria em cima do tatame, e não tem nada de errado com o tatame, não tem nada de errado em você treinar descalço, mas desde que você consiga escalar isso de forma que se torne mais familiar, perfeito? Cara, eu já tô me estendendo demais isso, né, falando da mentalidade de combate. Tá, mentalidade de combate. Tornar familiar. E aí, por último, tática e estratégia. Bom, já dá para meio que finalizar aqui, porque a questão de tática e estratégia é a parte do treinamento. É você pegar ali a parte técnica, alocar isso dentro de um plano de ação e testar essa parada. E ficar testando ela dentro ali de contextos, cenários, recons, traps, para que você consiga validar aquilo que você está treinando, retirar o que não está funcionando, alocar suas energias do que está funcionando, para que você desenvolva ainda mais a sua mentalidade de combate, para que você desenvolva ainda mais a sua cultura de segurança. Então é praticamente um círculo, é um triângulo, é sei lá, é um símbolo do infinito, um vai retroalimentando o outro, tá? Então assim, dá para focar só em um deles? Ah, Flávio, eu quero treinar só a parte de tática e estratégia. Dá? Dá. Quero treinar só a parte da mentalidade de combate? Dá? Dá. Quero treinar só a parte da cultura de segurança? Dá? Dá também. Só que o fato é que nenhuma segurança é 100% segura. Todas elas possuem brechas. E se, sei lá, acontecer uma quebra de segurança e eventualmente é justamente esses outros fatores que vão estar te colocando num nível a mais de segurança, né? Se a sua prevenção, se a sua cultura de segurança falhar, é justamente a mentalidade de combate que vai intervir para que você consiga agir da forma correta. E é justamente a sua tática e estratégia colocada em ação que vai garantir aí o seu sucesso. Se você não tem isso, de nada resolve. De nada resolve você ter uma boa tática e estratégia se você não tem cultura de segurança. Você vai estar se colocando em risco inúmeras vezes de forma desnecessária. De nada adianta você ter uma ótima mentalidade de combate, só que você não tem uma tática de estratégia. E aí você não sabe como agir da forma correta. Então assim, um vai retroalimentando o outro, perfeito? Então são esses os pilares que você deve condicionar na sua segurança. Cultura de segurança, mentalidade de combate, tática e estratégia. Perfeito? Então, se você tiver a sua dúvida, tem o link aqui embaixo, manda lá para mim e a gente se vê no próximo episódio. Forte abraço, Mabuhay!